Estamos de volta com o Ver Mais. E você que está nos acompanhando, está onde, hein? Está em casa, está na praia, está no trabalho? Manda recado aqui pra gente. Me conta se está tão calor aí onde você está, como está calor aqui na região do bairro Próspera, em Criciúma. Olha, estamos agora para falar sobre um assunto bem importante, porque essa nova onda de transmissão da Covid-19, muitas pessoas têm procurado, além das unidades de saúde, fazer exames por conta própria, né, em laboratórios particulares. Mas existem alguns tipos de teste no mercado e cada um deles é indicado para uma situação. Quem nos explica melhor é a bioquímica, a doutora Manuela Mendes, está conosco aqui. Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer poder conversar contigo sobre esse assunto que ainda gera tantas dúvidas, né? A gente tem muitos testes hoje disponíveis para diagnosticar Covid. Como é que está isso, doutora? Sim, eu gostaria primeiro de agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui esclarecendo sobre um tema tão importante em meu nome e o nome do Laboratório Santa Catarina, do qual eu faço parte. Hoje a gente tem uma infinidade de testes de Covid e isso acaba gerando uma dúvida, uma ansiedade dos pacientes, né, em relação a qual teste fazer e que período fazer, né. Então, o Laboratório de Análises Clínicas entra com um papel bem forte nesse sentido de estar orientando os nossos pacientes. A gente tem testes que às vezes são feitos quando a pessoa está com sintoma, quando vai viajar, e eu queria que a gente esclarecesse isso um pouco, né, doutora? Por exemplo, eu estou com sintoma, comecei a sentir alguns sintomas gripais. Que teste que eu deveria fazer para saber se estou ou não com Covid-19? Então, hoje, o que a gente tem disponível no mercado, né? Os pacientes que são sintomáticos, a gente tem que observar primeiro o período desses sintomas. Então, começou os sintomas hoje, por exemplo. Então, a partir do terceiro dia, a gente já pode estar testando esse paciente para uma pesquisa de antígenos para COVID, por exemplo, ou um RT-PCR. Né? Esses testes, eles vão detectar diretamente a presença do coronavírus numa amostra de nasofaringe, por exemplo, que é o teste do cotonete, que, né, as pessoas já estão habituadas, né, a fazer. E doutora, se estamos falando de uma casa, por exemplo, que alguém positivou, tinha sintoma, fez teste. O outro a gente sabe, né, que acaba fazendo isolamento normal e tal, mas não tem os sintomas. Eu devo fazer um teste? Que teste eu poderia fazer? Deve fazer o teste, porque essa pessoa está exposta, né, a uma provável infecção por coronavírus, então a gente segue com a mesma orientação. A partir do terceiro dia, essa pessoa mesmo assintomática, tendo contato com um paciente suspeito ou positivo, a gente também vai fazer esse teste do cotonete, ou uma pesquisa de antígeno para coronavírus, ou um RT-PCR. Quando a gente fala assim de pesquisa de antígeno, não confunde um pouco que agora todo mundo já está, praticamente todo mundo vacinado? A pessoa não pode dizer assim, será que aquilo ali não é por causa da vacina? Não, porque o que acontece? O antígeno é uma parte do vírus, né? A gente vai detectar uma parte daquele vírus lá naquela amostra de nasofaringe. As vacinas, elas vão induzir uma formação de anticorpos, né? Então, a gente teria que fazer uma sorologia. Então, um teste não interfere no outro. Legal. Doutora, e para quem vai viajar, né? A gente sempre orienta aqui, já conversamos a respeito disso com outras pessoas, tem que ver se o lugar que a pessoa vai ou aquela viagem que ela vai fazer exige teste. Esses testes, geralmente, para viajar, eles são de um tipo específico? Então, no início da pandemia, só se aceitava o teste RT-PCR, que é um teste que vai detectar o RNA do vírus, né? Então, ele é um teste padrão ouro, né, para diagnóstico do Covid-19. Mas hoje as companhias aéreas já estão aceitando pesquisas de antígenos e RT-PCR para que esses pacientes possam estar viajando. Quando a gente fala, né, de testagem, ainda é muito importante, né, doutora? Porque a gente tem muita gente pegando, transmitindo ainda, apesar da vacina a gente tem uma taxa de transmissão muito alta. Testes são bem importantes, né? Sim, com certeza, porque o que acontece? Hoje nós temos uma variante Ômicron que, apesar de a gente estar com grande parte da população vacinada e a gente observar sintomas leves, né, na maioria das vezes, a gente tem que se atentar que é uma variante que tem uma alta taxa de transmissão, né? Então é bem importante a testagem para a gente isolar esses pacientes e ter um manejo maior desses casos positivos. Deu positivo, a gente precisa se isolar e cumprir aquele prazo, né, doutora? Isso é bem importante, né? Se a gente tem contato com uma pessoa suspeita, a gente já tem que ficar mais atento, né?
aos sintomas. Agora, a variante Ômicron, o que a gente observa mais, né? Coriza, dores de cabeça, né? Dor de garganta, não se observa mais quase perda de olfato e paladar como era comum das variantes anteriores. Então, a nossa recomendação é que os pacientes observem os sintomas, né, e monitorem se vão ter a necessidade de realização desse teste ou não. Caso positivo, a recomendação é o isolamento pelo período determinado ali de mais ou menos uns 10 dias. Legal. Doutora, muito obrigada pelas informações. É sempre muito bom a gente esclarecer, conversar, tirar essas dúvidas, porque é algo que a gente ainda tem muitas dúvidas, né? Ainda é um assunto que, infelizmente, está muito no nosso dia a dia. Então, agradeço o teu tempo e os teus esclarecimentos aqui para a gente. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Essa, então, a doutora Manuela Mendes, bioquímica, conversando com a gente aqui na nossa programação, explicando para você, né, que tipo de testes que a gente tem à disposição.